Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse mini curso de copywriting, onde eu vou ensinar algumas coisas muito importantes para você, principalmente você que é iniciante, entender como que funciona o copywriting, tá bom? Essa centenária estratégia de escrita que é fundamental para qualquer negócio, seja ele físico ou digital, tá bom? Serão 9 aulas, onde eu vou passar, né, alguns fatores, alguns tópicos muito interessantes que eu tenho certeza que vão ajudar você de alguma forma, tá? Na aula 1 eu vou falar sobre o que é copywriting, tá bom? Origens, a definição, tá? Uma aula bem básica. Na aula 2 eu vou falar sobre o comportamento humano. Na aula 3 eu vou falar sobre pesquisa. Na aula 4 eu vou falar sobre persona. Na quinta aula eu vou falar sobre os elementos fundamentais de um copy. Essa aula aqui é muito interessante, muito importante. Na sexta aula sobre os níveis de consciência, outra aula também importantíssima, tá? Na sétima aula eu vou falar sobre headline, ou título, como você preferir chamar. Na penúltima aula eu vou mostrar para vocês como que se escreve um copy, tá? E na última aula eu vou dar dicas para vocês encontrarem seus primeiros trabalhos como copywriter, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula aqui com a nossa aula de número 1, tá? Já pegue um papel, pegue uma caneta e anote tudo que você achar interessante, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa aula de número 1. Vamos falar aqui sobre o que é o copywriting. Muitas pessoas ainda se confundem sobre a definição de copy, e nessa aula eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Para vocês entenderem de uma vez por todas o que é copywriting, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é copywriting? Copywriting é a arte e a ciência de escrever um texto. Aqui ficou junto, deixa eu acertar, tá? Então vamos lá. Copywriting é a arte e a ciência de escrever um texto com o intuito de fazer a pessoa que está lendo tomar uma ação. Essa ação varia. Essa ação pode ser desde você escrever um texto com o intuito de fazer a pessoa se inscrever em um canal, que é o que eu vou pedir agora. Se você não é inscrito, você se inscreva nesse canal e compartilhe esse treinamento para ajudar mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Essa ação, como eu estava dizendo, acabei descambando do assunto, essa ação ela pode variar desde uma simples inscrição, tá, até a compra ou contratação de algum produto ou serviço. Tudo vai depender, tá, da sua estratégia. E qual é a importância? Qual a importância de um bom copy no marketing? Como eu acabei de dizer, o copy ele é fundamental, seja para o negócio físico ou digital, tá? Por quê? Porque ele vai ser a ponte que vai levar o seu potencial cliente até o seu produto ou serviço. Em outras palavras, um bom copy, ele vai levar o seu potencial cliente até a solução que ele busca. Essa solução pode ser o seu produto, tá? Uma boa comunicação, ela é fundamental para a sobrevivência do seu negócio, seja ele físico ou digital, como eu acabei de falar, tá, pessoal? E vamos lá, o que não é copywriting? Copy não é gatilho mental e vice-versa. O que acontece? Quem tá começando no mercado digital, né, se depara com isso, de que copy e gatilho mental são praticamente a mesma coisa. Não é. Por quê? Qual é a origem do copywriting? Copywriting, pessoal, ele surgiu há quase 150 anos. É uma técnica, é uma estratégia de escrita que já existe há mais de 100 anos. Tá? O termo copywriting, ele começou a ser usado a partir, né, do seu uso pelo lexicógrafo Noah Webster. Noah Webster, para quem não sabe, ele foi um lexicógrafo americano, né? E ele foi um dos criadores do An American Dictionary of English Language, que hoje conhecemos como o Merriam-Webster. É um importante aí dicionário da língua inglesa. Então, a partir desse uso, né, do copywriting pelo Noah Webster, em 1828, se não me falha a memória, é que esse termo passou a ser utilizado, copywriting, mas nessa época ele não era utilizado na publicidade, ele era utilizado na literatura. Só a partir de 1870
é que copywriting passou a ser utilizado para fins publicitários e a pessoa que fazia o uso dessa técnica passou a ser chamado de copywriter. Agora, o uso dos gatilhos mentais, né, o estudo desses vieses, que inclusive é o verdadeiro nome dos gatilhos mentais. Gatilhos mentais é um termo inexistente na neurociência, no neuromarketing, na neuroeconomia. O nome correto é vieses cognitivos, tá? Para vocês ficarem cientes disso também. O nome correto dos gatilhos mentais é vieses cognitivos, tá? Os seus estudos, eles começaram em 1960, 1970, a partir dos estudos de Daniel Kahneman e Amos Tversky. Esses dois estudiosos, eles passaram a estudar o comportamento humano, que mais tarde foi sendo expandido pelo Robert Cialdini, pelo Richard Thaler e outros estudiosos da área da psicologia da neuroeconomia. Tá? Só que o termo gatilho mental ele passou a ser utilizado aqui no Brasil, né, a partir da ascensão do marketing digital. Né? E esses atalhos, né, essas inclinações de pensamentos passaram a ser chamados assim, gatilhos mentais. Tá? E foi daí, a partir da ascensão do marketing digital aqui no Brasil, que acabou criando essa relação um pouco estranha entre copywriting e gatilho mental. Não, pessoal, gatilho mental é uma coisa, copywriting é outra. São dois estudos distintos. Você realmente não precisa encher o seu copy de gatilho mental, tá? E o intuito desse treinamento é fazer você entender isso também, que você não precisa encharcar o seu copy de gatilho mental ou frases prontas. Nas próximas aulas eu vou mostrar como, tá bom? Então, tendo entendido que gatilho mental não é copywriting e copywriting não é gatilho mental, o que você precisa entender também é que copy não é mágica. Você não vai falar um monte de palavras mágicas e vai fazer a pessoa comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Isso vai muito além. Você precisa estudar o seu público, você precisa estudar comportamento humano, você precisa estudar muitas coisas só para aí finalmente você escrever finalmente o seu copy. Então, copy não é mágica, tá? E muito menos copy é manipulação. Você não vai manipular ninguém, pessoal. Você não vai mentir. Você não vai criar falácias em cima do seu produto, em cima do seu serviço. Isso, dentro do marketing, dentro do copyright, do marketing no geral, isso não é tolerado, tá? Isso não é uma coisa muito legal de se fazer. Até porque uma coisa tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. O mercado, seu público-alvo, não é composto por gente burra. Então não tente enganar as pessoas, tá? Porque o mercado, as pessoas que estão no mercado, elas estão muito mais atentas por conta de soluções batidas, né, que surgiram no passado e que hoje não funcionam mais. Então tenha muito cuidado com isso, tá bom? Então, essa foi uma aula um pouco básica, foi uma aula básica demais, mas que serviu para quebrar alguns mitos, tá? Na próxima aula vamos falar sobre comportamento humano e copywriting, tá? E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você teve alguma dúvida, põe aqui no campo de comentários que eu vou ter o prazer de responder você, tá? Forte abraço e nos vemos na próxima aula.